Pessoal, assiste comigo esse vídeo. Depois do vídeo eu vou dar uma explicação sobre essas passagens aqui. Acompanhe o vídeo. Me mostra na Bíblia esse tal de purgatório. Então tá bom, tá aqui ó. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 26. Asseguro-te que não sairás enquanto não tiveres pago o último centavo. Nesse momento aqui Jesus está falando do purgatório. Porque do inferno ninguém sai. O inferno é eterno. Se a pessoa é condenada ao inferno, ela vai ficar lá por resto da eternidade, sofrendo as penas que lá tem. Agora, quando a pessoa está no purgatório, ela vai pagar suas penas temporais. As penas temporais são as consequências do pecado que ela cometeu. E aí, quando ela terminar de pagar essas penas temporais, ela vai para o céu, vai para a eternidade. Jesus disse isso aqui. A gente poderia também usar o livro de Macabeus, que não tem na Bíblia protestante, e tem pelo menos mais uns 4 ou 5 lugares na Bíblia que falam disso. O purgatório. Mais uma vez, aquela velha ideia de que depois que a gente morre, ainda vai pagar pelos pecados em algum lugar intermediário, algum lugar antes de chegar ao céu. E claro, o argumento que o indivíduo utilizou para sustentar essa doutrina, Mateus capítulo 5, verso 26. E a pessoa aí do vídeo até fala com convicção. Jesus disse isso daqui. Bom, vamos por partes porque Jesus não falou isso. Você citou Mateus capítulo 5, verso 26, que fala o seguinte: com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E ainda concluiu que isso se refere ao purgatório. Interessante. Porque se você ler o contexto, coisa que deveria ser básico para qualquer interpretação séria da Bíblia, vai ver que Jesus aqui neste contexto não estava falando em nenhum momento de penas temporais depois da morte. Ele, na verdade, estava dando uma lição de reconciliação para as pessoas vivas. Mas parece que o contexto, nesse caso, não é muito conveniente para sustentar esta doutrina, não é mesmo? Vamos lá, deixa eu te ajudar. Aqui em Mateus capítulo 5 é o famoso Sermão do Monte. E aqui nos versículos anteriores, nos versículos 23 e 25, Jesus está dizendo para você se reconciliar com o seu irmão antes de levar sua oferta até a Deus. E logo depois, ele utiliza de uma metáfora jurídica sobre alguém que vai para a prisão até pagar o último centavo, que era uma situação real na época. Um exemplo claro de conflitos e dívidas. Tudo isso para nos mostrar que devemos resolver nossos conflitos antes que resultem e consequências mais graves. Então resolve o conflito antes para que não tenha consequências futuras graves. Agora, me explica uma coisa. Aonde que tem purgatório aqui? Aonde que Jesus menciona purgatório? O que Jesus está dizendo é muito simples. Resolva os teus problemas enquanto você está vivo, enquanto você pode fazer isso. Porque se você não fizer isso em vida, as consequências virão. Mas beleza, entendemos essa parte da Bíblia, mas aí você faz uma curva interessante. Você cita 2 Macabeus, como se fosse o grande trunfo para fechar com chave de ouro a sua doutrina. Claro, porque se não dá para sustentar essa doutrina com os 66 livros que tem na Bíblia protestante, vamos trazer um livro que está na Bíblia dos católicos, correto? Sem problema nenhum. Vamos então entender 2 Macabeus. Você citou 2 Macabeus, capítulo 12, verso 45 e 46, onde Judas Macabeu faz uma oferta pelos mortos. Mas vamos ser sinceros aqui, essa prática ela tem a ver com purgatório ou com uma prática cultural de intercessão? Nada de purgatório. Agora, voltando para o que importa, a Bíblia, aquela que conhecemos como a Palavra de Deus, aqui no Novo Testamento fica bem claro que o juízo de Deus é imediato após a morte. Hebreus capítulo 9, verso 27 deixa tudo isso bem claro pra gente, que diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, nada de pausa para algum tipo de purificação. Morreu, juízo. Mas parece que tem gente que prefere um plano de pagamento celestial, como se a morte fosse um jogo de videogame com várias fases. Morreu, vai para o purgatório, paga as penas temporais e pronto, subiu. É interessante, mas Jesus não falou nada disso. E a Bíblia não tem nenhum texto que sustente essa doutrina. A Bíblia nos ensina que o sacrifício de Cristo foi completo.
Não temos que pagar mais nada, como está lá em Hebreus 10:14, que diz o seguinte: porque com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Se o sacrifício de Cristo na cruz foi completo, qual a necessidade de um purgatório para completar o pagamento dos nossos pecados? Dizer que precisamos de um purgatório após a morte é dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente. E sabe o que é mais interessante ainda? Quem já leu o Novo Testamento sabe que Jesus falou diversas vezes sobre juízo, o céu, o inferno, mas e sobre o purgatório? Nada, silêncio total. Por que será? Então, quando alguém te disser que Mateus 5:26 ou Macabeus ou qualquer outro livro ou texto da Bíblia fala sobre o purgatório, você já sabe, né? Não está lá. O que está na Bíblia é claro. Morremos uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Não existe escalas intermediárias após a morte. Isso a gente também consegue ver que fica bem claro na parábola do rico e do Lázaro. O purgatório é uma doutrina criada posterior, criada para tentar às vezes explicar algo que Cristo já resolveu na cruz. Então, quando alguém tentar te vender essa ideia que você precisa pagar os seus pecados após a morte em algum lugar, lembre-se disso. Jesus morreu na cruz exatamente por isso, para pagar todos os pecados. Ele tomou sobre si todo o pecado da humanidade. E a cruz foi suficiente. Não existe outro lugar intermediário para tal pagamento. E sabe qual que foi a última frase que Jesus disse na cruz? Está consumado. Ou seja, não sobrou mais nada para você pagar. Mas lembrando, mas isso não é um atestado que você pode sair pecando aí. Porque aquele que caminha com Cristo busca a santidade em vida, tenta se santificar todos os dias, busca intimidade com Deus. Então não vai achando que só porque Jesus pagou todo o pecado na cruz, você pode viver no pecado. Não, não. Não tem nada a ver com isso. Você tem que sim, todo dia, buscar santidade e fugir do pecado. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro essa explicação para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, deixa o like aqui e vamos crescer aqui junto nesse canal para trazer cada vez mais conteúdo sobre a Bíblia para vocês. E compartilha esse vídeo com alguém que ainda acredita na doutrina do purgatório e deixa bem claro que Jesus nunca falou isso. Até a próxima.